Olá, sejam todas muito bem-vindas! Aqui no meu canal eu te ajudo a construir o relacionamento dos teus sonhos. O meu nome é Elisa Vitsorek e o tema de hoje vai ser sobre acordos poderosos. Mas antes disso, para que a gente possa atingir mais e mais mulheres que queiram transformar o seu relacionamento, eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e não deixe de acompanhar os conteúdos que a gente coloca aqui. Eu tenho certeza que a gente vai construir um relacionamento incrível juntas e, consequentemente, tu vai construir o teu relacionamento dos sonhos. Então, vamos lá. Acordos poderosos. O que são acordos poderosos e o que significa isso dentro de um relacionamento? Um acordo nada mais é que uma combinação entre duas partes sobre determinada situação. Vocês concordam comigo que um acordo é isso, né? E por quê? Porque cargas d'água a gente não faz acordos com o nosso marido, com o nosso companheiro, com a pessoa que está do nosso lado. Por que a gente acha que ele vai entender e ele vai nos ler, nos entender o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente quer de fato? Porque cargas d'água nós mulheres achamos isso. Fico me questionando. Na verdade, eu não fazia nenhum tipo de acordo no meu relacionamento. Muito pelo contrário, eu achava que meu marido tinha uma bola de cristal e que ele tinha que entender o que de fato eu queria naquele momento e o que de fato meu coração queria. Não preciso dizer para vocês que isso não funciona, né? Muito pelo contrário, a gente tem que literalmente desenhar para eles o que a gente quer. E o que acontecia quando eu não combinava com ele? Quando eu não combinava, quando eu não fazia acordo com ele sobre determinada situação? Eu me frustrava, porque eu achava que ele tinha a obrigação de entender e de se colocar no meu lugar e de saber que aquilo, de certa forma, ia ou me machucar, ou me ferir, ou de certa forma ia me magoar. Um exemplo disso, tá? Para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu sou casada há mais de 15 anos. A gente, em um relacionamento entre namoro e noivado, são 21 anos de relacionamento, tá? Durante muito tempo, o meu relacionamento foi aquele relacionamento do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Sabe aquela música? Então, durante muito tempo, meu relacionamento foi Zeca Pagodinho. Eu deixava as coisas acontecerem. Eu não tinha conhecimento para fazer as coisas acontecerem de outra forma, né? E eu deixava a vida fluir, eu deixava as coisas acontecerem. Eu nunca tinha ouvido falar de acordos, eu nunca tinha ouvido falar de combinações, até porque eu achava, na minha ignorância, de que se eu falasse o que de fato eu queria e o que de fato eu estava sentindo, eu poderia, em algum nível, magoar o meu marido, magoar o meu namorado. Um exemplo claro disso. Meu marido, ele era, até pouco tempo atrás, um fanático, um enlouquecido por jogo de futebol. E especificamente pelo time dele, tá? Então ele não perdia uma partida. Ele não perdia um jogo. Só que sabe aquela coisa que tu assiste jogo e não basta tu assistir o jogo, tu tem que assistir a roda redonda lá que fala sobre o jogo, e aí depois da roda redonda tu tem que assistir da mesa redonda. Desculpa. E depois que tu assiste a tal da mesa redonda que fala sobre o jogo, tu tem que assistir os principais lances do jogo. E aí depois dos principais lances do jogo, tu tem que assistir os efeitos especiais do jogo, o que o juiz disse sobre o jogo, o que estão falando sobre o jogo. Sabe essa coisa interminável do futebol? Que tu fica falando 3 dias seguidos sobre o mesmo jogo? Eu nunca entendi isso. Eu juro por Deus que eu nunca entendi essa lógica, mas na cabeça deles fechava muito bem. E eu ficava extremamente chateada porque ele de fato deixava de fazer coisas
pra gente, deixava de estar comigo, deixava de estar com a minha filha, para que efetivamente ele ficasse assistindo o jogo, os comentários do jogo e tudo que acontecia sobre o jogo. E ele vivia só naquele mundinho dele. Quando eu comecei a buscar um relacionamento diferente, comecei a imergir em estudos, em terapias, enfim, em muitas coisas que me levaram a ter o relacionamento que eu tenho hoje, eu descobri que eu não fazia acordos poderosos com meu marido. E acordos poderosos, ele vai muito além de tu combinar o jantar com ele. Ele vai muito além de tu combinar, por exemplo, amor, no domingo a gente vai jantar na casa da tua mãe. No sábado a gente vai... Não é esse tipo de acordo que eu tô falando. Acordos poderosos dizem respeito a tu ter segurança daquilo que foi combinado. Porque daí ninguém fica na expectativa de nada, entende? Ninguém fica naquela expectativa de que alguém vai fazer algo diferente daquilo que se foi combinado. Um exemplo, voltando à analogia do jogo. Eu sei que no final de semana vai ter a final da Libertadores da América e que ele vai querer assistir esse jogo. Então eu já me preparo. Domingo vai ser aquele dia que ele vai ficar o dia inteiro lá, não é verdade? Antes era assim. O que acontece hoje quando tu faz acordos poderosos? Amor, no domingo que tu vai assistir o jogo, depois do jogo, em determinado horário, a gente pode sair para jantar? Ele vai dizer sim ou não. Eu vou esperar o que ele faça depois. Eu vou colocar a minha vontade e ele vai botar a vontade dele e a gente vai ver se a gente concorda, se a gente combina. Existe um equilíbrio daquilo. Existe uma troca de favores. Existe uma troca, existe uma compensação. Durante um tempo eu precisei focar muito no meu trabalho. E focar de verdade. E, consequentemente, eu deixava de estar mais presente na minha família, eu deixava de estar mais presente para ele. Mas isso é a vida inteira? Não, isso tem um tempo. Acordos pré-determinados significam que eles têm um tempo para começar e um tempo para terminar. E isso te dá segurança. Quando eu precisei focar mais no meu trabalho, eu cheguei para ele e para as pessoas que estavam envolvidas, para minha família, enfim, eu disse, olha só, do período de tal a tal, eu vou precisar focar no meu trabalho. Então a família, ela já estava preparada para que naquele período eu estivesse focada naquilo. Então eu não criava expectativas. Eu não criava frustrações. Porque tu te frustra com aquilo que tu cria expectativa. Se eu não combinasse o dia de jogo com o meu marido, eu ia ficar frustrada, porque eu ia ficar esperando que ele me convidasse para sair para jantar depois, e ele não ia me convidar. E ele não ia fazer o que na minha cabeça estava previsto. Se eu não tivesse combinado com a minha família que naquele período eu estou mais focada no trabalho, eu preciso me dedicar mais, portanto, eu vou chegar tarde todos os dias, ou 3 dias, 3, 4 dias na semana, e por isso eles não precisariam me esperar para jantar, eles ficariam frustrados porque a gente não combinou isso. Então eles ficariam me esperando para jantar, eu estaria lá focada no meu trabalho, fazendo o que precisava ser feito, e eles estariam em casa me esperando para jantar. E quando eu chegasse, eles estariam frustrados porque de novo eu perdi o horário de jantar. Quando eu combino isso previamente, quando eu faço esse acordo poderoso, eu alinho as expectativas e eu diminuo a frustração. Só que dependendo do acordo, ele precisa ter um prazo. Eu não vou ficar 10 anos focando só no trabalho, entende? Ele precisa ter um prazo para começar e terminar. E esses acordos são imutáveis? Óbvio que não.
Você precisa estar renovando acordos a todo tempo. Renovando os acordos que vocês fazem com o marido de vocês a todo tempo. Sabe por que isso é importante? Justamente para que tu tenha tranquilidade para fazer o que tu tá fazendo, sem pensar que tu tá frustrando o outro, que tu tá magoando o outro, e vice-versa. Mas onde as pessoas mais erram nisso? As pessoas acham que elas precisam dar e aí acabam não fazendo acordos poderosos porque confundem fazer acordos poderosos com satisfação. Eu não tenho que dar satisfação de onde eu vou. Eu não tenho que dar satisfação do que eu faço. Eu não tenho que dar satisfação com o meu dinheiro, sabe? E aí aquilo que era para ser um acordo passa a ser uma ofensa, passa a ser uma acusação. As pessoas erram muito nisso. Quando elas confundem acordos poderosos com satisfação. Tu falar o que tu vai fazer. E outra coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Meus amores, vocês são casadas. Vocês estão num relacionamento. E estar num relacionamento significa perder a intimidade, sim. Então vocês têm que falar para o marido de vocês. E o marido de vocês tem que falar para vocês o que eles vão fazer. Imagina aquele jogo de futebol da quarta-feira, onde o marido sai para jogar futebol. Tu sabe que o futebol dele é das 8 às 9. Um exemplo, tá? Das 8 às 9. E ele chega a 1 da manhã. Mas se o jogo de futebol era às 8 às 9, porque cargas d'água, ele chegou a 1 da manhã. O que passa na cabeça de vocês? Ele morreu? Ele se acidentou? Ele se embebedou? Ele tá com outra? Passa só merda na cabeça de vocês. Por quê? Porque vocês não têm acordos poderosos. Porque ele não deu satisfação da vida dele para vocês. O que tá errado? Vocês dividem a mesma cama. Dividem a mesma vida. E tu não quer dizer para onde tu vai. E tu não quer dizer que horas tu chega. E tu não quer dizer o que tu quer, de fato. Gente, não tem sentido. Não tem sentido tu escolher uma pessoa para dividir a vida contigo e tu não poder dizer para ela o que de fato te machuca. Não tem sentido tu escolher uma pessoa para viver contigo a vida inteira. Não tem sentido tu escolher uma pessoa para viver contigo a vida inteira e tu não saber onde ela tá. Isso gera tranquilidade, isso gera confiança. Ah, mas aí eu vou estar perdendo a minha individualidade. Gente, não confundam individualidade com intimidade. Quando tu casa, tu perde a intimidade. Porque vocês criam intimidade juntos. Mas quando tu casa, tu perde a intimidade, mas não perde a individualidade. Tu continua sendo um ser único, tu continua sendo um ser individual, tu continua sendo um ser exclusivo. Mas tu perde sim a tua intimidade. Porque tu tem sim que dizer para a pessoa que tu escolheu para estar junto, para viver a vida, o que de fato tu quer, o que de fato tu gosta, o que de fato tu quer fazer. Aonde ela vai, aonde tu vai. Que horas tu volta, ou simplesmente dizer, olha, não me espera, porque lá acho que vai demorar, eu não sei a hora que vai demorar, mas alinha a expectativa da pessoa que tá do teu lado. Alinha a expectativa de quem tá junto contigo, para que essa pessoa não se machuque, para que essa pessoa não se frustre. É para isso que servem os acordos poderosos que eu digo. Tu sabe que um acordo poderoso que eu fiz com meu marido, eu nunca esqueço. Eu tava na faculdade, vou contar pra vocês. Tava na faculdade
E, e tipo assim, normalmente tinha Páscoa e tal, né? Eu nunca fui muito ligada em doce, assim, sempre, pra mim, tanto faz. Mas tem um chocolate que eu amo, assim, de paixão, que é o Ferrero Rocher. E toda Páscoa, o meu bendito marido me dava qualquer outro chocolate, menos o tal do Ferrero Rocher. E eu ficava pé da vida com aquilo. Aquilo me machucava de uma forma, olha que bobagem, né? Mas enfim, na época era assim. Aquilo me machucava de uma forma, porque, cara, como que eu tô há 15 anos com uma pessoa e ele não sabe que eu gosto do Ferrero Rocher? Mas, ô filha, alguma vez tu falou pra ele que esse era o teu preferido e que tu não gostava de chocolate ao leite, por exemplo? Eu nunca tinha falado. Eu nunca tinha falado que eu não gostava de chocolate ao leite. Eu nunca tinha falado que eu não gostava desses chocolates mais doces, sabe? Que eu preferia talvez uns 70%. Eu nunca falei. Homens não prestam atenção nos detalhes. Homens não têm bola de cristal. Dizem que homem também tem sexto sentido. Ele pode até ter o sexto, mas nós mulheres temos o sétimo, o oitavo, o nono, que eles não têm. Que eles não têm. Então ele nunca ia me dar o Ferrero Rocher se eu nunca tivesse falado para ele. Só que eu ficava chateada. Eu ficava triste porque que ele não sabe qual é o chocolate que eu gosto. Por que ele não consegue me agradar? Um outro exemplo é ali do futebol e tal, né? Como eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou advogada, né? Então, as minhas roupas e tal, enfim, a forma com que eu tenho que me vestir no trabalho, ela é mais social. Eu não gosto muito de roupas esportivas, porque eu me acostumei a andar mais social, né? Todo bendito aniversário ele me dava tênis, ele me dava a camiseta do time dele. Cara, eu não gosto daquilo. Eu não gostava de receber aquilo. Mas eu nunca tinha falado. Porque eu achava que se eu falasse, ele ia se machucar. Porque eu achava que se eu falasse, ele ia ficar triste comigo. Mas aí é que tá a grande sacada de tudo. Comunicação é a base do negócio. Como que tu fala, como que tu externaliza que tu não gosta de uma coisa e tu gosta de outra, sem que o outro se ofenda, sem que o outro se atinja com aquilo. É comunicação, meus amores. É comunicação. A forma como que tu fala, ela é determinante para vocês fazerem acordos poderosos. Durante muito tempo na história de chocolate, eu chegava para ele e ele, tu não gostou de chocolate? Eu fazia assim, obrigada. Mas ele não via meu olho brilhar, sabe? E quando uma vez eu fui me comunicar e eu tava de saco cheio de uma determinada situação e tal, e eu falei para ele, por que tu nunca prestou atenção em mim? Porque tu nunca olhou, nunca percebeu que eu não gosto daquele chocolate? Aí a comunicação passa a ser uma acusação. Prestem atenção que se ao invés de comunicar o jeito, aquilo que vocês querem, vocês não estão acusando o outro de algo que talvez pela natureza deles, eles nem tenham de fato percebido. A gente só consegue muitas vezes se colocar no lugar do outro. Aliás, vou retificar. Tu nunca vai conseguir te colocar no lugar do outro, porque o outro só vai sentir aquilo de acordo com as experiências dele, correto? Então eu não tô aqui dizendo para tu te colocar no lugar do teu marido, eu tô te dizendo para tu observar a tua comunicação com ele. Porque tem uma coisa muito importante que diz assim: nós só somos feridos nas nossas inabilidades
e onde nós não somos compreendidos. Isso significa dizer que naquilo que tu fala, muitas vezes aquilo que tu fala e a forma com que tu fala atinge uma inabilidade do teu marido. E aí ele é ferido. E vice-versa. Quando eu disse para ele, porque tu nunca prestou atenção em mim, porque tu nunca percebeu que eu não gostava do chocolate XYZ, quando eu falo isso, eu estou atingindo uma inabilidade desta pessoa. Porque ele não teve a habilidade de perceber isso antes. Mas também eu não tive a habilidade de falar isso para ele, para que ele pudesse agir. Da mesma forma, quando a gente reclama muitas vezes que o nosso marido não troca a bendita torneira da pia faz 6 meses. Não é verdade? Não precisa ficar me pedindo a cada 6 meses, não é? Quando a gente fala isso para ele, a forma com que a gente fala, ela vai fazer toda a diferença. Se eu chegar para ele mais uma vez e dizer: porcaria, tu não viu que eu tô precisando dessa torneira? Eu tô precisando que tu troque. Eu vou chamar outro para trocar. Quando tu fala isso, e tu não coloca que, por exemplo, a troca da torneira é importante para ti. Meu amor, olha só, eu preciso que tu troque a torneira do banheiro, porque eu tô tendo dificuldade para limpar o banheiro, eu tô tendo dificuldade para utilizar o banheiro, e isso tá me deixando um pouco chateada, isso tá me deixando um pouco triste, então é importante para mim que tu troque a torneira do banheiro agora. Tu viu que a forma de falar é diferente? É bem provável que ele troque a torneira do banheiro. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que é importante para ti não é importante para o outro. Muitas vezes o que é óbvio para ti não é óbvio para o outro. Isso tem a ver com pessoas diferentes, com experiências diferentes. Tu é uma mulher, ele é um homem, vocês são seres diferentes, são seres energeticamente diferentes, com energias diferentes, energia feminina e masculina predominantemente diferentes. Então, se tu não alinhar a comunicação, se tu não alinhar a forma com que tu faz o acordo poderoso, tu não vai conseguir ter êxito. Nós somos feridos nas nossas inabilidades e onde nós não somos compreendidos. Quando eu não compreendo a linguagem do outro, e aqui eu já entro num tema de linguagem do amor, mas quando eu não compreendo a linguagem do outro e a linguagem com que aquele outro vai entender o que de fato é importante para mim, o que de fato faz sentido para mim, a minha comunicação não é clara. E aí acaba tendo conflitos, acaba tendo incoerências e acaba gerando desconforto, acaba gerando frustração, acaba gerando brigas muitas vezes, acusações muitas vezes. Simplesmente pelo fato de eu não entender a linguagem daquela pessoa. Simplesmente pelo fato de eu não compreender que aquilo não é óbvio para ela como é óbvio para mim. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que é muito mais do que tu combinar que no sábado vocês vão jantar. Quando eu falo em acordo poderoso, não é combinar a próxima atividade. É expressar o que de fato é importante para ti. Porque lembrem-se, o que faz com que o relacionamento de vocês tenha sucesso, o que faz com que o relacionamento de vocês vá para o próximo nível é tu entender que a necessidade do outro é a tua necessidade e vice-versa.
Entender que o que é importante para o outro é importante para mim, por mais que aquilo não faça sentido para ti. Eu não gosto de jogo de futebol. Eu não gosto de ir no estádio. Mas eu entendo que para o meu marido isso é importante, então, em algum momento eu vou no estádio com ele, eu vou acompanhar ele, porque é importante para ele. Isso significa que eu vou sentar todos os dias, todos os jogos e ver as 500.000 mesa redonda? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas significa que em algum momento eu vou dizer, ok, amor, é importante para ti, então vamos fazer. Não faz sentido nenhum para mim, mas para ele faz, e se para ele faz, para nós é importante. Da mesma forma ele. Entender que o chocolate Ferrero Rocher era importante para mim. Vocês estão entendendo que os acordos poderosos que vocês precisam fazer é muito mais importante do que combinações de Y, X, Z? Tem a ver com comunicação, tem a ver com entrega, tem a ver com disponibilidade. Louco, né? Mas é isso que acontece todo dia. Todos os dias, a gente precisa, é um eterno vigiar e orai. A gente precisa estar sempre atento ao nosso relacionamento. Atento à forma de comunicação. A minha comunicação, por exemplo, na TPM, ela oscila bastante. Então, eu tenho que estar atenta para a forma com que eu vou me expressar, para a forma com que eu vou agir, para que eu consiga ter aquilo que eu desejo do meu marido. E da mesma forma ao contrário, porque lembrem-se, vocês estão casadas, vocês estão num relacionamento onde é necessário ter uma dança. E onde um só dança e o outro fica parado, vocês não estão no mesmo baile, né? Vocês não estão na mesma balada, não estão na mesma sintonia. Os dois precisam dançar. Estão dançando de pé trocado, talvez, né? Os dois precisam estar em harmonia, estar na mesma dança, estar na mesma sintonia de comunicação. Porque sem vocês estarem nesta sintonia de comunicação, o relacionamento de vocês talvez não atinja o próximo nível. E eu falo isso o tempo inteiro, porque a gente está sempre em busca do próximo nível. A gente está sempre em busca de subir um degrau. Ah, Elise, existe um chegar lá? Não, não existe. Sabe quando que a gente vai chegar lá? Nunca. Sabe por quê? Porque é sempre uma busca. Hoje eu tenho o relacionamento que eu sempre quis, mas pode melhorar? Claro que pode. Sempre pode. Sempre pode. Tem muitos pontos que a gente precisa melhorar. Todos os dias, em todos os aspectos. Vai ficar perfeito? Nunca. Entende? Nunca vai ficar perfeito. Mas é eterna busca. Eterna busca por melhorar, por se melhorar, por melhorar o outro. Por estar em sintonia e por criar uma harmonia no relacionamento de vocês, que só com o olho muitas vezes vocês vão se entender. Não é lindo quando isso acontece? Não é mágico quando isso acontece? Que só no olhar tu sabe se ele gostou, se não gostou. Isso não é mágico? Isso não é incrível? Sabe por que isso acontece? Porque vocês estão dançando a mesma dança. Porque vocês estão na mesma sintonia. E se vocês estão na mesma sintonia, vocês estão vibrando da mesma forma. E aí a comunicação flui e os acordos fluem. E o nível de frustração diminui. E a segurança aumenta. Porque afinal tu sabe aonde ele tá.
Tu sabe que depois do jogo, das 8 às 9, ele tem um churrasco dos amigos do futebol e que ele vai chegar perto das 11. Enfim, isso te dá segurança, isso te dá tranquilidade. É para isso que servem acordos poderosos, para não gerar frustração e gerar tranquilidade no relacionamento de vocês, gerar confiança. Porque a partir do momento que tu não cumprir com um acordo poderoso, tu está o quê? Quebrando a confiança. E tu vai poder dizer, tu não cumpriu com o que a gente concordou. E quando tu fala isso pro outro, de que tu não cumpriu com o nosso acordo, isso mexe lá dentro. Pode crer que mexe. Diferente de tu falar, porque nunca tu prestou atenção em mim, porque tu não presta atenção em mim. Diferente disso, quando tu acorda, quando tu tem um acordo poderoso com o teu marido, com o relacionamento que tu tem, dentro do relacionamento que tu tem, quando tu tem um acordo poderoso, nada abala aquilo ali. Se vocês cumprem o acordo, obviamente. Eu espero que tenha feito muito sentido. Porque sem acordos, a gente não evolui. Sem acordos, o outro não tem como saber o que tu quer. Se fez sentido, compartilhe esse vídeo aí e eu te espero com todo o meu amor no próximo vídeo. Beijo!